Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Teologia Simplificada e a matéria do mês agora é Dons e Talentos. Nós já vimos aqui, meus queridos, o que é dom, o que é talento, nós já fizemos essa separação, essa diferenciação, né? Estudamos os dons, as três listas, os dons de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito Santo. No módulo passado, nós falamos sobre os dons de Cristo, que são 5, lembra? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, hoje, nós vamos estudar os dons de Deus, que são 7. Lembrando que esses dons de Deus são acessórios que vêm equipar o nosso carro. Nós ilustramos aqui com muito respeito, como se os dons de Cristo fossem carros básicos. E agora, os dons de Deus são os acessórios que vão equipar esse carro para deixar a sua viagem muito mais gostosa, muito mais tranquila e muito mais eficiente, tá? Então, hoje nós vamos estudar os dons de Deus e olha o que o texto sagrado diz, meus irmãos. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Ou que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, meus queridos, nós observamos aqui que os dons de Deus são 7, que estão em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. Vou dar uma dica para você. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 6 a 8. E do lado você vai colocar Efésios 4, 11, que vai levar você para os dons ministeriais, que são os dons de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? Aqui nós temos o texto base para a segunda lista de dons que a Bíblia oferece. Lembrando que ainda nós vamos ter a terceira lista, que são os dons do Espírito Santo, tá? Mas isso vai ficar para a próxima aula. Hoje nós vamos focar nesses 7 dons aqui, que são acessórios, que vão equipar o nosso carro para a nossa viagem ser muito melhor, ok? Então vamos lá, pessoal. Em Romanos 12, do 6 a 8, Paulo descreve uma lista de dons concedidos por Deus Pai, que inclui profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Esses 7 dons contribuem ministerialmente para a edificação da igreja, principalmente no que diz respeito à sua organização. Então, se os dons de Cristo são dons ministeriais, são uma divisão ministerial, agora os dons de Deus, eles vêm como os dons de serviço. Nós vamos perceber no decorrer dessa aula que esses 7 dons, meus queridos, eles servem para organizar a igreja, para distribuir dentro da igreja funções e atividades específicas para tornar a organização da igreja muito melhor, para ajudar na distribuição de trabalhos e cada um trabalhando na sua área com o seu determinado dom, a igreja funciona como uma engrenagem viva e tudo vai bem. E sabe qual que é o problema? Já abrindo parênteses aqui nessa aula, sabe qual que é o grande problema? Tem muitas igrejas que a liderança não conhece essa verdade bíblica dos dons de serviço e acaba colocando pessoas que não têm aptidão, ou chamado, ou dom para executar uma certa atividade na igreja que não faz parte do talento ou do dom que ela tem. Então você vai ver muita gente tocando mal no ministério de louvor porque não é músico. Ou uma pessoa despreparada no ministério infantil para cuidar de criança que não gosta de criança ou não sabe lidar com criança. Também você vai ver muita gente sem nenhum tipo de aptidão para lidar com jovens e estaria lidando com jovens. Porque muitos pastores, infelizmente, eu falo isso, eles querem trabalhar com amizade. É meu amigo, eu vou colocar para trabalhar. Não, você tem que observar, você que é pastor que está me assistindo, você tem que observar se aquela pessoa tem um chamado primeiro. Se ela tem um dom ministerial e se ela tem dons de serviço. Porque a pessoa que tem dons de serviço, que são esses 7 aqui, elas vão te ajudar, querido pastor, a carregar esse fardo, a desenvolver a igreja dentro dos seus trabalhos, porque você coloca uma peça original dentro do que é para ela fazer e o negócio vai ser muito melhor, ok? Nós vamos observar isso. Olha o que o texto de 1 Pedro 4,10 diz. Cada um exerce o dom que recebe para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, o dom que Deus dá não é para o meu próprio benefício. Todo dom que Deus dá, seja os de Cristo, seja os de Deus, seja os do Espírito Santo, é sempre em prol dos outros. É sempre a serviço dos outros. É sempre para ser usado em favor de alguém, não em benefício próprio pessoal.
ok? Então essa é a verdade do nosso textuário. E hoje nós vamos compreender a diversidade dos dons dados por Deus. Nós vamos observar e reconhecer como aplicar os dons em nossas vidas e a promover a unidade e a cooperação na igreja. Então, para isso que estão os dons aqui. Lá em Romanos 12, do 6 ao 8, vai falar que os dons incluem servir, ensinar, exortar, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, fala sobre a diversidade de dons, todos dados pelo Espírito para o bem comum. 1 Pedro 4, do 10 ao 11, vai encorajar a usar os dons para servir os outros, administrando a graça de Deus. Já em Atos 6, do 1 ao 4, vai mostrar que a escolha dos diáconos para servir às mesas, permitindo que os apóstolos se dediquem à oração e à palavra. E em 1 Coríntios 12, e o verso 28, vai listar vários dons, incluindo os de ajudar e administrar. Então, meus queridos, você pode observar que os dons eles sempre estão disponíveis para a igreja, isso inclusive nos dias de hoje, sempre visando o atendimento ao próximo, ao outro. É sempre uma doação, é um altruísmo. Você deixa as suas coisas de lado e acaba focando na coisa do outro, tá? Mas só pode fazer isso quem se conhece primeiro, quem sabe a sua posição, o seu lugar. Porque os dons, eles podem tentar você a querer usá-los para o seu próprio benefício, a querer usá-los para o seu próprio deleite. Não, o dom que Deus dá é para o uso comum, é para a comunidade, é para o próximo. Então isso é o cerne do Evangelho, tá? Por que muita gente não recebe dom da parte de Deus? Porque ele quer aparecer. Ele quer ter o dom para ele estar em evidência. E aí o Espírito Santo não dá. Jesus diz assim, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Então a gente precisa conhecer esses dons para a gente pedir bem. E assim Deus vai nos dar esses dons. Por isso que a Bíblia fala, buscai diligentemente os dons espirituais. Então nós temos que buscar esses dons. Nós temos que querer esses dons. Mas eu só consigo buscar uma coisa que eu sei o que é. É por isso que essa matéria é importante para você conhecer os dons e se aprofundar neles. Olha aqui, vai para sua tela por gentileza. Os dons de Deus são presentes preciosos que Ele mesmo nos concede para cumprir o propósito dele em nossas vidas e na comunidade. Em Romanos 12, Paulo descreve 7 dons espirituais que são dados a cada um de nós. Neste módulo, exploraremos cada um desses dons, como eles funcionam, como podem ser aplicados no nosso dia a dia e veremos exemplos de personagens bíblicos que os obtidos de maneira eficaz. Tá? Vamos lá, pessoal. O primeiro dom aqui é o dom de profecia. Observe a sua tela, por gentileza. O que é o dom de profecia? É a capacidade de transmitir a mensagem divinamente inspirada que edifica, encoraja e exorta a comunidade. O profeta possui discernimento aguçado e transmite com clareza a vontade de Deus. Transmitir com clareza a palavra de Deus é um acessório fundamental para ajudar no ministério cristão. Vivemos dias em que as pessoas não estão se preparando e acabam falando qualquer coisa. Frases de efeito ou aplicações totalmente fora do contexto. Vem aqui para mim, por gentileza. Pessoal, o dom de profecia, ele é um dom. Existe o profeta e existe o dom de profecia. O dom de profecia, ele vem quando você abre a palavra de Deus para trazer à igreja alimento, para trazer à igreja reflexão bíblica, ok? Tem a história que diz que um pastor, a pregação dele estava muito ruim, estava muito rasa, estava muito periférica. E aí o pessoal falou, pastor, em que momento que você estuda a palavra de Deus e em que momento que você prepara o sermão para pregar aqui para nós? Ele falou assim, eu sempre preparo o meu sermão quando eu vou de casa para a igreja. Nesse caminho eu vou preparando e vejo o que Deus quer falar. O problema, pessoal, é que o pastor morava na rua da igreja. E aí você viu o problema. O maior investimento que a igreja pode fazer no seu pastor é dar ele livros, é dar ele bíblias de estudo, é presentear o seu pastor com diversos livros e comentários bíblicos e assim por diante. Isso vai ajudar ele a aumentar o seu arsenal de palavra e com isso a igreja vai ganhar muito. Então, se você puder investir no seu pastor, faça isso, tá? Porque nem sempre, dependendo da denominação que ele faz parte, ele tem condições de investir nisso, tá? Mas é importante que a igreja faça isso para o pastor. Olha só que interessante, pessoal. O dom de profecia, ele tem que transmitir com clareza a palavra de Deus. Então,
a pregação bíblica consiste, nós vamos ter uma matéria já na próxima, vamos falar especificamente sobre isso, tá? Transmitir com clareza. Todo o profeta, ou quem tem o dom de profecia, ele lê o texto, ele explica o texto e ele aplica o texto. Tá? É para isso. Agora tem gente que lê um texto, foge do texto, nunca mais volta para o texto, a igreja fica perdida porque ele fala de tanto assunto, de tanto tema, de tanta coisa, é tanta palavra de efeito, é tanta lacração, que a igreja não consegue entender o raciocínio, a linha de raciocínio. Mas esse acessório chamado profecia vem para capacitar o crente a ler, entender, explicar, aplicar, e isso vai promover edificação, consolação, exortação da igreja. Todos saem alimentados, porque ele sabe o que ele está falando. Isso é o dom de profecia. Olha só, observe a sua tela. E como funciona esse dom de profecia, pessoal? O dom de profecia é um presente de Deus que permite ao cristão receber e comunicar mensagens divinas de maneira direta e clara. Essas mensagens são revelações sobre a condição espiritual da igreja, direcionamento para a comunidade ou mesmo alertas para correções no comportamento. Ou seja, meus irmãos, voltando aqui para mim, a palavra, esse dom de profecia, como eu já disse, ele vai ajudar o crente a ler, entender, explicar e aplicar com clareza. Tá? Então esse dom ele é muito importante porque, além de despertar a fé dos ouvintes, além de despertar o desejo daquelas pessoas se aprofundarem cada vez mais na palavra, esse dom também ele deve ser avaliado pela igreja do Senhor. Então o dom de profecia, ele vai aparecer na igreja e a comunidade, segundo a Bíblia Sagrada, ela vai ter que ouvir essa profecia e analisar essa profecia e julgar essa profecia, se ela realmente está de acordo com a palavra de Deus. Não adianta eu ler um versículo da Bíblia para pregar que a Bíblia é a maior de todas as profecias e eu colocar o meu pensamento humano dentro do texto sagrado. Isso não vai funcionar, porque a igreja vai observar a Bíblia e vai observar o que você está falando. Se não está de acordo com a Bíblia, eles vão descartar a profecia. Agora, se você fala da Bíblia, se você lê a Bíblia, se você explica a Bíblia e aplica a Bíblia, o pessoal vai observar, igual os crentes de Bereia fizeram, e vai falar, realmente, essa é a palavra de Deus. Tá? Mas, como que uma profecia pode ser avaliada se ela é feita no pé do ouvido de alguém? Não, a igreja tem que ouvir essa profecia para poder julgar essa profecia de acordo com a palavra do Senhor. O próximo dom, meus queridos, que nós vamos aprender aqui é o dom de serviço ou ministério. Observe a sua tela, por favor. Tá? É a disposição inata de servir de forma prática e concreta, sem esperar recompensa ou reconhecimento. Os que têm esse dom encontram alegria em atender à necessidade dos outros, demonstrando o amor de Cristo por meio de ações tangíveis. A Bíblia diz em Romanos 12:10 o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. E como funciona o dom de serviço? Pessoas com esse dom têm uma orientação natural e sobrenatural para se dedicarem às tarefas práticas, buscando atender à necessidade dos outros. Eles são motivados por uma profunda compaixão e um desejo genuíno de apoiar a igreja e a comunidade. Essas ações variam desde pequenos gestos, como ajudar em atividades cotidianas, podem até o envolvimento em projetos maiores e de suporte social, como auxiliar os pobres, cuidar dos enfermos, ajudar em eventos comunitários. Quem possui o domínio de serviço ou o dom de serviço geralmente não busca o reconhecimento. A sua motivação não é o louvor dos homens, mas sim agradar a Deus e expressar o amor de Cristo ao próximo. O foco dessas pessoas está em como elas podem edificar o trabalho dos outros e contribuir para o bem-estar coletivo. Olha só, então o dom de serviço e ministério é um dom onde a pessoa ela tem a predisposição em ajudar a comunidade com serviços, ajudando os pobres, os necessitados, visitando hospitais. Ela se sente feliz e satisfeita e realizada em poder estar ajudando alguém. Ela esquece um pouco dela mesma e com o altruísmo ela se doa para ajudar o próximo. Só que assim, nós precisamos diferenciar o seguinte: tem muita gente que esquece a sua própria família
e se doa tanto na igreja, que acaba deixando a família de lado. Uma coisa tem que estar do lado da outra, tá? Eu preciso, se eu tiver o dom de serviço ao ministério, eu preciso estar no ministério ajudando, tá? Só que não só isso. Eu preciso primeiro atender a minha casa, a minha família, poder fazer o que é para me fazer com meus filhos, com a minha esposa, dar honra para eles, para depois, quando eu honrar os outros fora, na comunidade, isso vai fazer sentido. O que as pessoas estão fazendo hoje, pessoal? Eles estão subvertendo essa verdade. Então eles estão honrando mais os de fora e menos os de dentro. E outra coisa, quem tem o dom de serviço ou ministério, ele não está preocupado com coisas para si, mas sim para os outros. Ele não quer aplauso, ele não quer honra. E olha o que Jesus fala em Mateus, no capítulo 6, se você puder acompanhar na sua Bíblia, diz assim, olha, verso 1, capítulo 6, verso 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. O teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Tem gente que faz as coisas na igreja para ser visto, para ser reconhecido. E nós, como cristãos, temos que perguntar, o que move o meu coração? O que me motiva a estar na igreja, a servir a Deus? Tem gente que está na igreja e está servindo, mas não está fazendo nada para Deus. Ela está fazendo para si própria. Porque quando ela faz, o nome dela aparece. Quando ela faz, ela fica em evidência. Quando ela faz, ela é elogiada. Quando ela faz, as pessoas mimam ela e batem a mão nas suas costas, aquele famoso tapinha nas costas. Então tem gente que está na igreja fazendo sim, só que eles estão fazendo para reconhecimento pessoal. Só que quem faz a obra do Senhor, conforme está aqui nessa imagem aqui, ó, tem gente que está fazendo assim, ó. Mas quem faz a obra do Senhor, ele não tem necessidade de aparecer. Ele não tem necessidade de estar em evidência. Só que a gente precisa falar. E quem tem o dom de ministério e serviço, observe na sua tela, ele tem humildade. O cristão com dom de serviço atua com humildade, limitando que o seu trabalho não é para exaltação pessoal, mas para glorificar a Deus. Ele está disposto a servir os outros em busca de reconhecimento ou aplauso, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Então ele não está atrás disso. Também ele tem discrição. Servir em segundo plano, muitas vezes de forma discreta e sem alarme. É uma das características desse dom. O cristão não precisa estar no centro das atenções e prefere servir onde for mais útil, mesmo que não receba reconhecimento público. Ele também trabalha em equipe. O cristão com dom de serviço complementa e apoia os outros ministérios. Ele trabalha em parceria com os demais membros do corpo de Cristo, ajudando a igreja a funcionar como uma unidade. E ele contribui para a unidade da igreja. Ao servir, o cristão promove a unidade no corpo de Cristo. O dom de serviço ajuda a construir uma comunidade onde todos colaboram e se ajudam, refletindo a comunidade desejada por Deus. Então, meus irmãos, nós podemos observar que o dom de ministério ou serviço é um acessório que vem para equipar o carro. E quem trabalha nesse ministério, ele não precisa estar em evidência. Ele precisa estar no local certo, na hora certa. E mesmo que ele não apareça, ele está ali com toda a sua disposição para ajudar e servir. Você é assim? Você conhece alguém assim, com essa predisposição? Isso é dom de Deus. Vamos observar agora o nosso terceiro dom de Deus, que é o dom do ensino. Observe a sua tela, por gentileza. Olha o que vai dizer aí. O dom de ensino envolve a habilidade de aplicar, explicar as escrituras com clareza e precisão, proporcionando entendimento mais profundo da palavra de Deus. O mestre inspira o crescimento espiritual e intelectual da comunidade. E como funciona esse dom, pessoal? O ensino é mais do que apenas a transmissão de informações. Ele envolve a habilidade de explicar e aplicar as escrituras de forma com que as pessoas possam entender e viver os princípios de Deus. E aqui abaixo nós temos algumas características. Do primeiro, compreensão profunda da palavra de Deus. O professor deve ter um sólido conhecimento das escrituras que permite ensinar com precisão, que está em 2 Timóteo 2,15. Olha só, volta aqui para mim. Pessoal, existe o dom de ensinar. Só que na radical lá do versículo que nós lemos no começo, onde fala, lá em Romanos 12, do 6 ao 8,
todo dom de Deus, os 7, todo dom de Deus, fala, esse é o dom, mas quem tem esse dom deve fazer tal coisa. E quando chega na hora do ensino, fala, aquele que ensina, vírgula, dedique-se ao ensino. Então ele tem que ter, o mestre, ele tem que ter um profundo conhecimento da palavra de Deus. E como que a pessoa vai ter um profundo conhecimento da palavra de Deus? Estudando a palavra de Deus. Então, para mim poder ensinar, eu preciso primeiro aprender. Então o mestre, ele é dedicado, ele precisa ter dedicação para que ele aprenda primeiro e ensine depois. Então ele tem que ter um sólido conhecimento das escrituras sagradas para poder ensinar. Vamos continuar a leitura aí, olha só seu slide, por favor. Ele tem que ter capacidade de comunicar. Um bom professor consegue apresentar verdades complexas de maneira acessível, usando exemplos práticos e analogias que ressoam com os ouvintes. Sensibilidade espiritual. O professor deve estar sintonizado com a direção do Espírito Santo, discernindo a necessidade do grupo e ajustando o ensino conforme necessário. Volta aqui para mim, por gentileza. Capacidade de comunicar e sensibilidade espiritual. Então, pessoal, o professor não está só relacionado à teologia, tá? Por quê? Tem muitas aulas boas por aí, mas é apenas técnica, é apenas ensino. Eu, como professor, eu sempre peço ao Senhor que a minha aula não seja apenas uma aula, mas que ela tenha a unção, a presença, sabe, o derramar do Espírito Santo no meio da aula, porque afinal, gente, nós estamos falando da palavra de Deus, viva e eficaz. Então, esse relacionamento com a palavra tem que vir banhado com a presença do Espírito Santo. E o professor, ele tem que ter sensibilidade espiritual para ver essas coisas, para estar nessas coisas. Isso aqui é muito importante, tá? E ele tem que ter também paciência e amor. Ensinar requer paciência, pois cada aluno aprende em seu próprio ritmo. O amor é fundamental para criar um ambiente acolhedor e encorajador. Por quê, pessoal? Olha aqui para mim. O mestre, o professor, quem tem o dom do ensino, que é um acessório que Deus dá, ele tem que ter paciência. Porque dentro de uma sala de aula, tem gente que já fez teologia, ou já leu a Bíblia toda, e tem gente que está começando hoje, é neófito. Então o professor, ele tem que saber sintonizar essa turma, dos que sabem muito e dos que não sabem quase nada, e tratá-los de forma equivalente, justa, igualitária, sem desprezar uns e sem exaltar outros. Mas o professor, ele deve fazer com que todos estejam no mesmo pensamento, no mesmo propósito. É isso que o dom de ensino vai proporcionar para você, tá? Então é muito interessante a gente ver isso. Observe então as principais funções ou missões de um cristão com dom de ensino. Primeiro, educação espiritual, ensinar a palavra de Deus, ajudando os crentes a crescer em conhecimento e entendimento espiritual. Isso pode ocorrer em salas de aula, grupos de estudo ou cultos. Ele também trabalha no discipulado, que é acompanhar, mentorar novos cristãos, ajudando-os a compreender a fé cristã e a desenvolver uma vida de oração e estudos das Escrituras. Também ele tem que ter treinamento para líderes. O crente com o dom do ensino, ele prepara e capacita futuros líderes da igreja, compartilhando conhecimento e habilidade necessária para o ministério. Ele também tem que ser bom de apologética, pessoal. Defender a fé cristã, ajudando os outros a entender, a responder questionamentos e desafios da sua crença. E cultivar a comunhão, promover um ambiente de aprendizado colaborativo, onde os membros da igreja se sintam encorajados a compartilhar e a discutir suas próprias experiências e questionamentos. As missões de um cristão com o dom de ensinar são diversas, mas ele só vai conseguir preparar líderes, ele só vai conseguir ensinar no culto, na célula ou na aula, ele só vai conseguir dar direção, orientação e entendimento claro da palavra de Deus, ou usar situações ou analogias ou compreensões diversas para facilitar o aprendizado do aluno, se ele tiver dedicação ao ensino. Eu vou contar um relato aqui rapidinho, a gente já passa para o próximo. Eu convivi muitos anos numa igreja que as pessoas chegavam no sábado à noite e falavam assim para mim: você me empresta a revistinha porque eu vou dar aula amanhã na escola dominical. E eu ficava pensando, frustrado, porque eu desde a minha mais tenra idade, eu sempre rejeitei, às vezes, sair sábado à noite, por exemplo, para comer lanche, para fazer essas coisas, porque eu precisava ajustar os últimos detalhes da minha aula que eu daria no outro dia. Então eu passava a semana toda em estudos e no sábado eu terminava de ajustar, colocava mais referências ali, deixava a aula mais bonita para eu entregar o meu melhor no domingo de manhã, mesmo que fossem apenas 40 minutos. Já tinha pessoas que eles iam pegar a revistinha no sábado à noite
para dar uma lida na revista para dar aula no domingo de manhã. Que aula seria essa? Como seria essa aula? Mas a Bíblia diz: quem ensina, que tenha dedicação ao ensino. Às vezes você vai precisar abrir mão de muita coisa para você ser bom no dom do ensino. Você tem que exercitar o dom, você tem que praticar o dom. Mas de qualquer jeito, então eu deixo uma palavra para você que está assistindo essa aula. Se você ensina, se você na igreja tem a oportunidade de ensinar, está dentro de uma sala, e você faz de qualquer jeito, deixe isso. Não é a sua praia. Agora, se você entende que esse é o seu chamado, dedique-se, corra atrás, estude, ore, jejue, busque a Deus, que Ele vai te honrar. É assim que haja dedicação ao ensino. O próximo dom, meus irmãos, é o dom de exortação. O dom de exortação, as pessoas acreditam que é puxar a orelha, chamar a atenção, falar para a pessoa: toma vergonha na sua cara. Não, vamos descobrir o que é o dom de exortação? Observe a sua tela, por gentileza. Exortar é a capacidade de consolar, encorajar, motivar os irmãos na fé, oferecendo palavras de ânimo e esperança. Os que possuem esse dom são instrumentos de conforto e fortaleza espiritual. E como é que funciona esse dom, pessoal? Ele funciona como inspiração e encorajamento. O exortador possui a habilidade de motivar os outros a permanecerem firmes na fé, especialmente em tempos difíceis. Suas palavras trazem ânimo e esperança. Também correção amorosa. Quando necessário, o exortador oferece correção de maneira gentil e amorosa, ajudando os irmãos a se afastarem de comportamentos prejudiciais. A exortação deve ser feita em espírito de humildade. Também discernimento espiritual. O exortador tem a capacidade de discernir as necessidades emocionais e espirituais dos outros, abordando as questões específicas que podem estar afetando a vida espiritual de alguém. E também tem que ter empatia e compaixão. Esse dom é acompanhado de uma forma profunda de empatia, permitindo que o exortador se conecte emocionalmente com os que estão enfrentando desafios, oferecendo apoio genuíno. E as principais lições de quem tem o dom de exortação ou consolação é o encorajamento pessoal, é o aconselhamento, é a disciplina e correção, é a promoção da unidade e a preparação para o ministério, que é equipar os outros com a confiança e a coragem necessária para servirem no ministério, encorajando-os a usar os seus próprios dons espirituais. Então, meus queridos, voltando aqui para mim, quem tem o dom de Deus, que é um acessório que vem para ajudar a nossa viagem, ele tem a capacidade de exortar. E como eu disse aqui, exortar não é puxar a orelha, não é corrigir. A exortação, quem tem o dom de exortação, ele consegue conversar com as pessoas, ele consegue entender o que aquela pessoa está passando, com discernimento, com cuidado, na vida física, espiritual, sentimental, ele consegue entender o problema e ele se coloca no lugar da pessoa, estende a mão para aquela pessoa e fala: você está nessa situação, mas eu vou te ajudar a sair dela. Entendeu? Eu estou disposto a estar contigo para sair dessa situação, independente de qual seja ela. Tá? Então exortar não é você ver a pessoa lá no fundo do poço e pisar nela para que ela se afunde cada vez mais. Não, o exortar é você ir onde aquela pessoa está lá no fundo do poço e arrancá-la de lá, com a sua amizade, com a sua compreensão, com a sua empatia, com a sua humildade e com o seu sentimento cristão, conforme Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então você tem aquele sentimento, aquela compaixão, porque é uma alma preciosa. E a Bíblia diz que é melhor andar em dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. O provérbio vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão também afia o outro irmão. Então é importante você estar do lado de alguém querido, é importante você estar em sintonia com alguém. E quando você exorta, não é julgar e condenar a pessoa e fazer o dia dela pior. O exortador, quem tem o dom de Deus de exorcismo, olha que coisa, de exortar, ele sabe se colocar no lugar da pessoa e sabe ajudar a tirar ela de lá. E isso, pessoal, vai despertar um grande amor daquela pessoa por você. Mas a glória não vai ser sua, a glória vai ser do Eterno, porque Ele usou a sua vida. Ele te deu um acessório, um dom chamado exortação. Louvado seja o nome de Jesus. O próximo dom que nós vamos ver agora na nossa lista é repartir ou generosidade. Observe a sua tela, por gentileza. Olha só como é que funciona esse dom. Consulte-se a disposição de compartilhar recursos materiais com liberalidade e alegria, sempre para suprir a necessidade na comunidade. Aqueles dotados desse dom têm um coração generoso e uma visão para o bem comum. Não pensam apenas em seus próprios lucros
ou em obter vantagem sempre. E como é que funciona esse dom de repartir ou generosidade? O dom de repartir é o impulso do Espírito Santo para compartilhar aquilo que Deus nos deu de maneira livre, voluntária e abundante, sem esperar nada em troca. O cristão que tem esse dom sente uma profunda alegria em dar, seja em situações de necessidade ou como forma de contribuir para o avanço do reino de Deus. Generosidade, pessoal, segundo a Bíblia, não é apenas uma questão de quantidade, mas sim de coração. Jesus destacou isso no exemplo da viúva pobre, que ofereceu 2 moedas pequenas com grande valor, pois deu tudo o que ela tinha. O dom de repartir é movido pela certeza de que tudo que pertence a Deus é dele, e que somos apenas administradores desses recursos. Esse dom também envolve sensibilidade à necessidade dos outros e discernimento para identificar onde e como podemos ajudar de maneira eficaz. Ele reflete o amor de Deus de maneira prática, atendendo às necessidades materiais e emocional da pessoa. E a principal missão de um cristão com o dom de repartir ou generosidade é suprir as necessidades do próximo. Um dos aspectos centrais da generosidade é atender à necessidade dos outros. Isso pode ser feito de forma prática, como ajudar financeiramente aqueles que passam por dificuldades, contribuindo para causas missionárias, apoiando a igreja ou ajudando pessoas em momentos de crise. O cristão generoso está atento às oportunidades de abençoar os outros com aquilo que Deus lhe confiou. Então, queridos, esse dom aqui é muito maravilhoso, que é o dom de generosidade ou de repartir. Geralmente, as pessoas têm no coração o desejo de ajudar não só a obra de Deus, mas ajudar causas e pessoas. Então ele consegue ajudar de forma financeira, principalmente de forma financeira, pessoas que estão precisando de ajuda, tá? Sem apelo, sem precisar ficar pedindo. O Espírito motiva eles, impulsiona eles a ajudar. Então, quem tem esse tipo de dom geralmente não é avarento. Tem gente que às vezes para comprar uma Bíblia, comprar uma apostila, comprar alguma coisa, fica, mas eu estou apertado, mas gasta muita grana em fast food, em várias outras coisas, mas quando se trata das coisas de Deus ou abençoar alguém, mas, entendeu? Então essa pessoa não tem esse dom. Tá? Já quem tem o dom, ele tem prazer, ele tem alegria em ajudar, e outra, ele não precisa de reconhecimento não. Tá? Então esse dom aqui, ele é muito já autoexplicativo, ele é de generosidade ou de repartir. O próximo dom, meus irmãos, é o de presidir ou liderança. Observe a sua tela, por gentileza. Envolve uma habilidade de guiar, organizar, administrar os assuntos da igreja com sabedoria e discernimento. Os líderes possuem visão estratégica e promovem o crescimento espiritual e estrutural da comunidade. Esse dom está intimamente ligado ao conceito bíblico de liderança servil, como exemplificado por Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. E como funciona o dom de presidir ou de liderança? O dom de liderança envolve mais do que apenas uma habilidade de organizar ou comandar. Ele inclui a capacidade espiritual de inspirar, influenciar e guiar os outros com amor e sabedoria, sempre mantendo foco na vontade de Deus e no bem-estar da comunidade. Uma liderança bíblica eficiente é caracterizada pela humildade, serviço sacrificial e compromisso com a justiça e com a verdade. Líderes com esse dom não buscam o poder por interesse pessoal, mas para servir o reino de Deus e levar a igreja e a comunidade a um relacionamento mais profundo com Cristo. O líder cristão, portanto, deve estar profundamente conectado com Deus, sendo sensível à direção do Espírito Santo para guiar os outros de acordo com os princípios divinos. Tá? E a principal missão do líder é presidir e liderar e guiar e coordenar com sabedoria e zelo. O líder cristão, pessoal, deve conduzir as pessoas com sabedoria, estando atento às suas necessidades espirituais e práticas da comunidade. Ele deve usar suas habilidades de organização e administração para coordenar as atividades da igreja ou do ministério, sempre com zelo e dedicação. Isso inclui supervisionar projetos, delegar responsabilidades e tomar decisões sábias em benefício da coletividade. E aqui eu preciso destacar, volta aqui para a minha tela, por gentileza. Primeira coisa, quem tem um dom de liderança, ele não está liderando para o bem próprio pessoal ou para se pôr sobre as demais pessoas.
Quem tem o dom de liderança, ele consegue liderar, ele consegue observar, prever, programar, né, o que vai acontecer, quais são os próximos passos. Ele faz reuniões para ajustar algumas coisas, ele trata tudo, ele consegue tratar as situações, por mais diversas que sejam, dentro de uma comunidade, e ele consegue trazer com sabedoria a solução e a resolução de problemas. Eu começo a dizer, eu sempre digo, na verdade, que quem tem o dom de liderar, ele é um resolvedor de problemas. Se tem um lugar que tem problema, é na igreja, é na comunidade cristã. E o líder cristão, quem tem esse acessório dado por Deus, chamado dom de liderar, ele tem a capacidade de resolver problemas. Problemas foram feitos para ser resolvidos. Ele aconselha, ele visita, ele mostra o caminho. E o principal, queridos, está aqui, olha. Isso inclui supervisionar e os projetos e delegar responsabilidades. O verdadeiro líder, ele sabe que ele não pode, vamos usar um exemplo mais prático para a gente, tá? O pastor, ele é pastor de uma igreja. Nessa igreja tem diversos departamentos. Tem os jovens e adolescentes, tem as mulheres, tem os homens, tem o louvor, tem os obreiros e assim por diante. Assistência social. O líder, ele sabe que ele não consegue fazer tudo isso. Porque ele pode até fazer, e tem muitas igrejas que assim acontece, mas fica meia boca, fica empurrado com a barriga, porque nenhum ser humano tem condições de fazer tudo, porque é muita gente. O que ele faz? Ele coloca lideranças, tá? Ele delega responsabilidades. Ele coloca essas lideranças, eles vão fazer as reuniões deles, eles vão seguir o passo a passo deles, de acordo com o líder, e o líder que está lá está de acordo com o líder principal. Aquilo que acontecer ali, que não seja da área dele, ou que não seja de cunho dele, de responsabilidade dele, ele traz para o que tem o dom da liderança, e aí ele vai resolver. O problema é que tem pastor que quer ser o líder dos jovens, ele quer ser o líder dos adolescentes, ele quer ser líder dos obreiros, ele quer... E às vezes ele até coloca um líder lá, mas esse líder é apenas um fantoche, porque não toma decisão, não fala nada, e quando ele tenta fazer alguma coisa, o líder principal não deixa. Melhor que não tenha, não é verdade? Então, quem tem o dom da liderança, ele sabe delegar responsabilidade, ele sabe supervisionar o que está acontecendo, e aí ele resolve. A engrenagem funciona, porque dentro de uma igreja não é só o pastor que tem dom, os outros membros também têm, e o pastor deve saber aproveitar essa aptidão, esse talento e esses dons em diversas áreas e colocar as pessoas estrategicamente em cada posição, e ele supervisiona porque ele tem o dom da liderança, que é um acessório que Deus dá para equipar o nosso carro. É assim que funciona. Nosso último dom desse módulo tão abençoado é o dom de misericórdia. Observe a sua tela, por gentileza. É uma orientação compassiva de cuidar dos que sofrem, demonstrando compaixão e apoio prático aos necessitados. Aqueles que possuem esse dom têm uma sensibilidade aguçada para identificar e aliviar o sofrimento alheio. E como funciona o dom de misericórdia, pessoal? O dom de misericórdia é a capacidade sobrenatural de se compadecer profundamente pelas dificuldades e aflições dos outros e agir em favor deles com amor e ternura. Aqueles que possuem esse dom têm o coração voltado para as pessoas que enfrentam algum tipo de sofrimento, como doença, solidão, perda, abuso, ou pobreza ou injustiça. Pessoas com dom de misericórdia não apenas sentem empatia, mas impulsionadas a agir para ajudar, seja por meio de palavras de conforto, assistência prática ou simplesmente estando ao lado daqueles que sofrem. Jesus é o maior exemplo de misericórdia, e aqueles que possuem esse dom refletem o seu coração para com os necessitados. Ela envolve ações concretas para aliviar o sofrimento e restaurar a dignidade daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Esse dom também envolve a habilidade de perdoar e não guardar rancor, mesmo diante de situações difíceis. Olha só, pessoal, o dom de misericórdia é, no sentido da sua palavra, é sentir a miséria do outro. Então, diferente do dom de repartir ou de generosidade, que você ajuda financeiramente com alegria, o dom de misericórdia não necessariamente você tem que ajudar financeiramente alguém, mas é você se colocar no lugar da pessoa e sentir a dor dela. A Bíblia diz: chorais com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É muito fácil, às vezes, você chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram é mais difícil. É só para crente, tá?
Só que o dom de misericórdia, ele não faz você apenas dar R$1 para um mendigo. Ele faz você sentar do lado do mendigo e conversar com ele. Mesmo ele estando mal cheiroso, mesmo ele estando numa situação difícil, você se coloca ali junto com ele, demonstrando humanidade, respeito, empatia, tá? Isso é o dom de misericórdia, é sentir a dor das pessoas. E aí você vê a pessoa sofrendo, às vezes você sentar do lado da pessoa e emprestar o seu ouvido para ela desabafar, porque hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém. É dom de misericórdia. Às vezes você fazer uma visita para o hospital e orar pelo necessitado. Eu posso orar de casa, eu posso orar da igreja, mas quem tem um dom de misericórdia, ele vai no hospital, entendeu? Ele vai lá ver a pessoa, ele vai abraçar, ele quer sentir, ele quer chorar, ele vai na pessoa que está de luta, ele vai sentir aquela dor da pessoa. Então, pessoal, não é todo mundo que tem. Somente quem recebe esse acessório que Deus dá, que se chama dom de misericórdia, que vai conseguir exercer com êxito tudo isso. Tá bom? Então, meus irmãos, esses são os 7 dons, né, de Deus, que são acessórios. E olha só, você sabia. Os dons de Deus estão à sua disposição e a Bíblia estimula você a buscá-los. A exortação para buscar diligentemente os dons espirituais está lá em 1 Coríntios 12:31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Além disso, 1 Coríntios 14:1 também incentiva a buscar os dons espirituais, que diz assim, olha, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha só, queridos, nós chegamos ao final dessa aula, demonstrando que esses 7 dons estão aí, nós explicamos um por um, tá? Você deve ter se identificado, eu tenho esse, eu tenho aquele, esse eu não tenho, mas você tem a oportunidade de pedir a Deus um desses dons, e com certeza, se for da vontade dele, ele vai te dar, tá? Desde que você queira esse dom para a glória de Deus e não a sua, ok? Então, isso pode acontecer e esses dons estão aqui, nós temos que buscar com zelo os melhores dons e principalmente que profetizeis, que está relacionado com a pregação da palavra. E na próxima aula, nós vamos falar dos dons do Espírito Santo e aqui está a profecia. É melhor do que falar em línguas, a profecia. Isso nós vamos descobrir na próxima aula, tá? É o que Paulo pede. Eu quero que vocês profetizem, tá? Se tem os melhores dons, existem os que não são os melhores, mas são dons. Mas existem os melhores. Quais são eles? Nós vamos descobrir isso na próxima aula. Obrigado por você chegar até aqui. Obrigado por você estar acompanhando esse curso. Eu quero que Deus prossiga lhe abençoando e que você possa continuar nessa caminhada de conhecimento e que Deus trabalhe em você e através de você para a glória do seu nome. Até a próxima aula, em nome de Jesus.